Bandeirantes acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Jornalismo, Bandeirantes. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal ouviu hoje Tarcísio de Freitas e Ciro Nogueira, que foram como testemunhas de Jair Bolsonaro no inquérito relativo ao golpe de Estado, no processo relativo ao golpe de Estado. Já foram tornados réus, a denúncia já foi acatada, como sabemos. E ambos disseram a mesma coisa. O Ciro, na condição de ministro do Bolsonaro no período eleitoral e pós-eleitoral. E o Tarcísio, que havia sido ministro do Bolsonaro, depois saiu do ministério para concorrer ao governo de São Paulo, venceu a eleição com apoio do Bolsonaro e disse, inclusive, que as visitas que fez em novembro e dezembro, período crítico, na marca do tempo e na linha do tempo nesse processo, esse é um período crítico, novembro e dezembro de 22, o Tarcísio esteve lá 2 vezes e falou, olha, fui como amigo, fui visitar o Bolsonaro. Ambos, Ciro e Tarcísio, disseram a mesma coisa, que não ouviram do Bolsonaro menção à ruptura, golpe de Estado, enfim. De qualquer maneira, o Tarcísio, que não foi apertado pela primeira turma, né? Particularmente o relator, Alexandre de Moraes, em nenhum momento provocou dúvidas a respeito do depoimento, ou fez questionamentos a partir de declarações das testemunhas, principalmente no caso do Tarcísio, até porque Tarcísio e Alexandre têm alguma relação, né? Já se encontram em eventos, a relação é amistosa. E vale notar que não há uma incompatibilidade ideológica, vale notar, entre Tarcísio e Alexandre de Moraes, o que não vem ao caso no processo. Mas há uma certa empatia, né? De qualquer maneira, o Tarcísio sabe que a situação do Bolsonaro, ela é próxima do irreversível com relação à sua condição de inelegível. Até porque essa inelegibilidade decorre de decisões, 2 decisões tomadas pela Justiça Eleitoral, pelo Tribunal Superior Eleitoral, sem relação direta com o processo em curso. O processo em curso só pode agravar, e provavelmente irá agravar, a situação jurídica de Bolsonaro. O Tarcísio sabe de tudo isso. E ele tem, de um lado, a mais confortável e do outro, a mais delicada das situações, considerando 4 governadores que estão ali, dançando ao redor da cadeira onde, em menos de um ano, imagina-se, estará sentado o candidato desse campo político, da direita, à presidência da República. E há 4 governadores e um 5º que está à distância olhando, que é o Eduardo Leite, que mudou de partido, só que o partido dele tem o Ratinho Júnior, que é um dos 4 que estão ali nessa dança. Um é do Novo, Partido Novo, que é o Romeu Zema. Um é do União Brasil, Ronaldo Caiado. E o Tarcísio, que é do Republicanos. 4 partidos diferentes, mas todos ali no mesmo campo político. Estão dançando para ver quem vai sentar-se na cadeira de candidato desse campo político à presidência da República.
O conforto do Tarcísio, a situação mais confortável comparada essa situação com a dos outros, é que ele é, segundo as pesquisas, o que tem mais chances de ganhar a eleição desses 4 pretensos candidatos. As pesquisas mostram isso, não é? Quem rivaliza com o Tarcísio nesse campo político não é nenhum dos 4 governadores, é a Michele Bolsonaro. Então, o Tarcísio tem essa vantagem, porque não adianta que esse campo, com o aval do Bolsonaro, escolha alguém que não tenha chance. E ele, de acordo com as pesquisas, tem alguma chance. E, por outro lado, ele tem o desconforto de, primeiro, não poder correr com alguma independência, mesmo sabendo que os cálculos da direita indicam que apoio do Jair Bolsonaro pode ter um peso eleitoral importante. Mas ele não tem, por exemplo, a condição que tem o Caiado, até porque o Caiado sabe que se depender do Bolsonaro, ele, Caiado, não será o escolhido. Não é? E ele está num partido muito, muito complexo. Porque o União Brasil ele já é uma fusão de 2 partidos, que por sua vez tinham diversas tendências e brigas internas. Então, a União Brasil, ele é uma espécie de federação. Tanto que lá na Bahia, o ACM Neto quer que o União Brasil saia do governo. Deixe o governo. Mas ele tem de conversar com o Alcolumbre. É que o Alcolumbre agora começa a segunda etapa do seu jogo. Ele abraçou o governo Lula, ele apoiou, ele conseguiu promessas, mas já começa a marcar distância. Mas neste momento, se o ACM Neto for com essa prosa para o lado do Alcolumbre, oposição clara ao governo, o Alcolumbre vai mandar ele passear. Não é o que interessa a ele, é o Alcolumbre, no seu jogo, agora. Então, o Caiado está ali usando um assunto específico. Não é muito bom, de acordo com a história eleitoral, sabe-se disso. Não é o melhor caminho você ter só um assunto no qual você bate o tempo todo, o qual você aborda o tempo todo. E o Caiado agarrou-se à questão da segurança pública. É um assunto muito importante. Já dissemos aqui, pela primeira vez as pesquisas mostram que saúde não está no topo das preocupações. E olha que há uma crise, em grande parte, dos equipamentos de saúde pública, incluindo hospitais. Mas, apesar de ser um assunto sempre importante, uma preocupação sempre presente para os brasileiros, segurança pública passou, está em primeiro. A população entendeu que há um colapso da segurança pública. E o Caiado, que claro, diz que em Goiás não tem mais nada disso e tal. Isso é irreal, né? Isso é irreal. Dizer que Goiás é uma ilha de segurança no mar revolto do colapso da insegurança pública do Brasil. Não é. Não é. Mas ele tem alguns números que são reais e ele se agarrou a isso. Mas ele tem vários problemas. Primeiro, ele já anunciou há muito tempo que é candidato e isso não teve efeito em pesquisa. Ele sempre aparece recebendo intenções de voto num nível muito modesto. Muito modesto. Não é? E é um cara conhecido. Desde os tempos em que foi candidato à presidência em 89, liderava a UDR e foi senador. É conhecido. Não é uma figura
que fora de Goiás ninguém conhece. Não é assim. Mas tem um nível de apoio quando diz que é candidato à presidência baixíssimo. O Ratinho Júnior disse numa entrevista ao jornal Gente da Bandeirantes que é preciso uma renovação. E aí aquele papo, não é? Ele engatou o discurso da renovação, associando-a à renovação com a suposta necessidade de uma nova geração assumir os cargos mais importantes do país, incluindo, claro, a presidência da República. Como se renovar fosse um conceito já valorado, portador de virtudes. Essas virtudes seriam inerentes a uma renovação. Isso não existe. A renovação pode ser para pior, pode ser para melhor, pode não mudar coisa alguma. Não é a políticos mais jovens. E daí? Nós já tivemos no Congresso Nacional uma considerável renovação. Foi para. E aí a ideia é dizer o Lula é um político da antiga geração, não entende as questões atuais, está numa linha de pensamento obsoleta e quer repetir soluções que já não são cabíveis. E aí vem a nova geração. Isso não existe. Até porque quando ele fala em renovação, claro, ele não aponta apenas para o Lula, ele aponta para outros políticos, inclusive para o Bolsonaro, que não é nenhuma criança, né? Está nessa lida aí há mais de 30 anos. Então, os dois seriam alcançados por esse raciocínio do Ratinho Júnior. Mas também, o eleitor, ele também mudou. Se o Ratinho diz que as situações são diversas, as circunstâncias muito diferentes, a sociedade mudou, inclusive, enquanto eleitora. A sociedade mudou, inclusive, enquanto eleitora. A sociedade que viu no Collor de Mello, logo de cara, na primeira eleição de uma geração inteira que nunca havia votado para presidente na vida. A última eleição direta havia sido a do Jânio Quadros. Então, as pessoas olhavam para o Collor e achavam que era uma grande novidade, né? E a propaganda dele trazia novidades técnicas, né? Linguagens que, obviamente, não haviam sido exploradas pela raridade das eleições, que já haviam acontecido para governos estaduais, com políticos nos principais estados, todos muito conhecidos: Brizola, Franco Montoro, Tancredo Neves e, posteriormente, já na segunda eleição estadual, em 86, Orestes Quercia, etc. Então, eram figuras bem conhecidas. O Quercia havia sido eleito senador em 74. Né? E aí aparece o Collor em 89, o caçador de Marajás, e apontava para o Sarney, dizia corrupto. E isso embalou a esperança de muita gente, que caiu ali na propaganda fácil do novo, né? Daquele que não estava manchado pela história política brasileira. O eleitor está calejado, ele não vai mais abrindo os braços para novidade por ser novidade. Então, convenhamos, é pouco. É pouco. O Ratinho apresenta alguns números,
da educação no Paraná, mas há muitos contrapontos, inclusive dos professores, que dizem que há uma sanha privatista na educação. No caso dos transportes, nem se fala, até porque é em ampla parceria com o governo federal, né? O Renanzinho bate palmas para as concessões, etc. E é preciso mais, porque o Ratinho Júnior ele pode candidatar-se ao Senado pelo Paraná e ter uma votação imensa. Outra coisa é uma disputa nacional. O Romeu Zema resolveu nas últimas semanas. O Romeu Zema, ele anda estranho, né? Ele tem feito uns vídeos estranhos. Ele quer parecer engraçado e não é. Há uma certa tendência a se dar risada dos vídeos, não por aquilo que ele tenta fazer, não o riso que ele quer provocar, mas pelo patético do vídeo. Ele quer ser engraçado, e com isso tenta ser moderno, e com isso tenta ser alguém que os jovens escutam, né? Uma certa linguagem, uma certa linguagem de internet. E agora ele resolveu apresentar-se como o Bukele das Gerais, né? Foi até El Salvador, não foi recebido pelo Nayib Bukele, foi recebido pelo vice do Bukele, e canta elogios aos cárceres do Bukele. E aí tem gente que ainda escreve, o Zema quer fazer em Minas. Primeiro que em Minas já nem haveria tempo para isso, né? Ele tem mais talvez menos de um ano, se vai desincompatibilizar-se, mas ele tem pouco tempo de governo. Segundo, que a Constituição vai dizer não. Você não pode fazer em Minas o que o Bukele fez lá. O Zema sabe o que o Bukele fez? Sabe que na prática ele tomou de assalto o parlamento, que ele destituiu a Corte Constitucional e colocou lá juízes aliados que permitiram, inclusive, sem que o texto constitucional tivesse sido mudado, que ele concorresse à reeleição. Ele concorreu e ganhou. Ou seja, ele pisou na Constituição de El Salvador. Ele tomou o poder. Há um estado de emergência há 3 anos, que vai ficar, que estabelece uma série de restrições. E aí, mas ele está combatendo o crime. Ele está combatendo tudo o que ele quiser combater. Se aquilo que aconteceu nas Filipinas. Então, se você tem o executivo com plena liberdade para prender sem o devido processo legal, para perseguir, para torturar, o que vai impedir que o regime assim faça a mesma coisa com opositores, com quem se opõe ao governo, com estudantes, professores, engenheiros, lavradores, que têm levantado a voz contra Bukele e são perseguidos. E não há quem possa detê-lo, porque a Suprema Corte, a Corte Constitucional, é dele. Ele tirou os juízes, colocou os que ele quis. E o Congresso foi tomado de assalto. Esse é o Bukele. E é isso que o Zema está sugerindo? É isso que o Zema está sugerindo? Que ele fará a mesma coisa? Não, não fará.
Primeiro que ele não terá nem base constitucional, autorização da Constituição para fazer isso. Segundo, que é propaganda. Não é? Ele sabe que há esse colapso na segurança pública, aquele mesmo mote usado pelo Caiado, o Zema sabe que há um colapso. A segurança pública no Brasil entrou em colapso. E aí ele resolve acenar para o eleitor com o buquelismo, que é irrealizável no Brasil. E deve mesmo ser irrealizável. O Bukele não passa de um ditadorzinho, que inclusive, vamos falar isso pela 50ª vez, está humilhando o seu país e seu povo, reduzindo El Salvador à condição de cárcere de aluguel do Donald Trump, recebendo 6 milhões de dólares para fazer isso. E incrível, determinando as penas de quem não foi nem sequer julgado, de quem nunca pisou em El Salvador e, portanto, óbvio, não cometeu crimes em El Salvador. Ainda bem, é irrealizável hoje, é irrealizável. Mas o Zema sabe disso, não é? Ele se faz de desentendido naqueles vídeos em que ele pretende ser engraçado, e não é, e só fica engraçado por isso, porque ele quer ser, acha que está sendo, e não é. Mas ele sabe disso, mas quer acenar para o eleitor, olha aqui o sujeito que vai resolver o problema da segurança pública. Vou fazer o que faz o Bukele. Ele sabe que não, mas usa como peça de propaganda. E à distância, um quinto elemento, que é o Eduardo Leite, que quer ser candidato à presidência. Mas o partido dele tem o Ratinho Júnior. O Caiado está num partido que quer fazer um jogo duplo até o ano que vem. Um pouquinho de Lula, um pouquinho de oposição. Um pouquinho de Lula, um pouquinho de oposição. Mas que tem majoritariamente no União Brasil, tem grupos que querem um candidato de direita, que não precisa ser do União Brasil. E aí, para o Caiado se cacifar, para o partido dizer, não, nós temos o nosso candidato, nem que seja para disputar o primeiro turno, tem de ter números melhores. Todo mundo desdenha das pesquisas, mas olha para as pesquisas, para tomar decisões. E há o Tarcísio. O Tarcísio tem a desvantagem de estar no primeiro mandato, no sentido de ter de desincompatibilizar-se ou seguir como governador, candidatar-se à reeleição, dependendo do jogo do Bolsonaro. E o Bolsonaro continua dizendo que será candidato, ele quer repetir a mesma coisa que fez o Lula em 2018, levar até 45 do segundo tempo, e aí nos acréscimos ele sai do jogo e o candidato a vice na chapa vira candidato à presidência, como aconteceu com o Haddad. É isso que ele quer. Quem será o candidato a vice? Nem ele sabe. Mas ele quer alguém que firme compromissos com ele, Bolsonaro. Ele sabe que não será candidato, mas quer alguém que firme compromissos. Ou alguém da família, e aí o compromisso é líquido e certo, ou alguém cuja palavra será recebida pelo Bolsonaro com plena confiança. De apoiar o seu grupo político, de cercar-se de bolsonaristas e, claro, trabalhar por um indulto para ele, Bolsonaro. Essa é a ideia. O Tarcísio, há muito tempo, tem tentado emitir todos os sinais de que pode assumir esses compromissos. Mas
Em São Paulo, as pesquisas lhe são muito favoráveis. Em São Paulo. No caso de uma reeleição. Terra de arranha-céu. A garoa Rasga a cara. rasga a carne, é a Torre de Babel, é isso aí. Mas o Tarcísio em São Paulo se vê com grande chance de reeleição. É diferente uma parada nacional. Mas ele quer. Mas talvez seja o que mais depende do Bolsonaro. Mais do que Ratinho, que Zema e muito mais do que Caiado. O jogo do Tarcísio passa necessariamente pela adesão do Bolsonaro à sua candidatura. Senão ele vai para a reeleição. Tentar a reeleição. Né? E aí entra um outro elemento. Os endinheirados que querem alguém desse grupo político. Por quê? O que eles querem? Eles querem o Milei brasileiro. Não a personalidade, o temperamento, né? Mas o programa, a ideologia, as propostas, as ideias. Eles querem um Milei brasileiro. E tem pressa. Querem que as coisas se definam até dezembro, quando muito até janeiro. Por eles já agora. Porque a ideia é colocar combustível nesse carro. Dinheiro, apoio, influência na mídia, que eles têm muito. Aliás, semana que vem nós vamos falar aqui, assim que possível, sobre uma entrevista que foi concedida faz pouco tempo, não faz muito tempo não, do Gustavo Franco. Foi do Banco Central e tal. E é um guru, né, desse setor da sociedade, desse setor da economia, que é predominante do ponto de vista de poder. É o capital financeiro. E é a parte do capital bancário na formação do capital financeiro, junto com o capital produtivo, que está em boa parte hoje também controlado pelo capital bancário. E inclusive muitos deles acham ótimo o Bolsonaro fora do jogo. Há uma série de inconvenientes que são evitados. Mas querem alguém que radicalize o que o Paulo Guedes queria fazer, mas que faça, mas que radicalize. Ou seja, querem um Milei em Brasília. Enquanto isso, há muitas coisas a serem consideradas, porque de todos eles, quem tem mais voto é o Bolsonaro, que é quem não pode concorrer. Então é claro que a opinião dele, a posição dele conta. Mas a ideia de muita gente no mercado financeiro é tentar atropelar esse jogo. É simplesmente dizer, ô Bolsonaro, o candidato é esse aqui. E essa gente tem poder. E não tira completamente o pé da canoa do governo. Muitos até gostam do Haddad, até porque o Haddad tem sido muito, muito, muito próximo. A Tebet também, é óbvio, mas o Haddad tem uma importância maior no governo. Tem sido muito, muito próximo em seus conceitos e em sua política dessa ideologia, dos conceitos dessa gente. Mas traz consigo uma série de constrangimentos históricos, partidários, contra-pressões. E eles querem alguém livre para fazer aqui o que Milei fez ao lado. Mas escuta, olha o que está acontecendo na Argentina, eles não olham. Eles olham para o que a Argentina se tornou da perspectiva do capital financeiro, meu caro Ronald Mendes.